em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nessa videoaula, o foco é a gente falar um pouco sobre gestão da qualidade e de aquisições ao longo do projeto. São dois pontos-chave que a gente precisa prestar atenção, se focar bastante neles, porque eles tratam direta e indiretamente de duas daquelas principais restrições que a gente tem num projeto. A qualidade, que é diretamente uma dessas restrições, que está relacionada à entrega do produto ou do serviço do nosso projeto, de acordo com o que o cliente nos solicitou, e as aquisições, porque representam, tem uma importância fundamental quando a gente lida com a questão do custo do projeto. Né? A gente sabe que tempo, custo e qualidade são os grandes limitadores de todos os projetos. Então, eu acho que tem aí temas bastante importantes para a gente tratar nessa videoaula. Ao mesmo tempo, alguns conceitos que eu vou trazer aqui, você pode até já ter visto em outras disciplinas. Afinal de contas, a disciplina de elaboração e análise de projetos, ela tem esse caráter bastante multidisciplinar. Então, a gente vai ter várias áreas do conhecimento sendo utilizadas no gerenciamento de um projeto. Então, vamos lá entender um pouco melhor sobre essas questões aí que eu coloquei? Vamos começar falando sobre o processo de gerenciamento de qualidade. E aí, eu acho que a primeira questão que a gente traz é o conceito de qualidade. Muitas vezes as pessoas acham que, o que é um produto de qualidade? O que é um serviço de qualidade? É aquele bonzão, aquele carão. Não, não é. Um produto ou um serviço de qualidade, por definição, é aquele que atende aos requisitos que foram estimados e contratados quando você negociou aí o seu projeto. Então, se ele tem qualidade, é porque ele atendeu aos requisitos que estavam previstos. Essa é a definição. Então, quando nós pensamos em processo de gerenciamento de qualidade, a gente está pensando prioritariamente em três condições, ou melhor, três ações. A primeira ação, que é a ação do planejamento da qualidade, que é quando a gente pensa em quais são esses requisitos que precisam ser atendidos. A segunda ação, que é a garantia da qualidade, que é quando a gente começa a fazer aí processos de auditoria, e essas auditorias levantam problemas e fazem aí com que a gente starte correções no nosso processo. E, por último, o processo de controle da qualidade, que é um monitoramento mais frequente dos indicadores de desempenho, para ver se alguma coisa pode ser, de repente, prevenida lá na frente e os estragos eles possam ser minimizados. Então, todos esse conjunto de elementos aí que faz parte do processo de gerenciamento de qualidade vai ter objetivos também claramente definidos. E toda vez que a gente fala de objetivos no processo de gestão da qualidade, são principalmente esses aqui. O primeiro deles, eu acho que o principal, é a satisfação do cliente. Então, quando um cliente chega até você e pede o gerenciamento de um projeto de qualquer natureza, ele vai pactuar contigo quais as entregas que ele espera que sejam feitas. Na medida em que você e faz essas entregas de acordo com o que foi pactuado, contratado, você está fazendo com que o seu cliente seja satisfeito e, inclusive, vá provocando algum tipo de fidelização desse cliente para projetos posteriores. Outra coisa importante é que, na medida em que a gente vai gerenciando a qualidade, a gente consegue adquirir ou dar para a nossa equipe um comportamento preventivo em relação aos problemas. Então, não agir de forma corretiva, ou seja, espera o negócio dar errado para depois ir lá arrumar, mas você fazer o monitoramento, fazer o acompanhamento através das inspeções que nós realizamos de qualidade, e a partir dessas inspeções a gente consegue se prevenir de potenciais problemas, maiores problemas que podem ocorrer lá no futuro, tá certo? E eu acho que não dá para falar, né, de qualidade sem pensar em melhoria contínua, sem pensar em como os processos eles podem ser continuamente revisitados, melhorados, repaginados, e aí você conseguir resultados cada vez melhores. E aí eu gostaria de trazer para você um desafio aí, né, para a gente pensar esse gerenciamento de qualidade a partir de um exemplo prático, que tem a ver com esses desenhos que eu coloquei aqui
na nossa apresentação. Você está vendo que tem os cachos de uvas aqui, na verdade tem uma videira com alguns cachos de uva. E tem aí a ver com o desafio que eu vou te propor a pensar, e que é o seguinte: vamos produzir vinho aqui em Aquidauana? O que você acha? Bom, é desafiador, sem dúvida, né? Tem aí muitas condições para serem atendidas. Mas aí, o que a gente primeiro tem que pensar quando vem uma ideia dessa na cabeça ou quando vem um projeto desse na cabeça? Bom, em tese, né? E eu acho que de fato também é assim, quando a gente vai propor um novo produto ou um novo serviço, a gente sempre tem que pensar o que faria os clientes saírem de um determinado fornecedor, de deixarem de comprar um determinado produto ou serviço de uma outra pessoa para vir comprar comigo. E aí, o que seria isso? Seria o valor que eu agrego para esse meu produto, para esse meu serviço. Então, supondo que a gente tenha aí esse projeto de começar a produzir vinhos, de ter uma vinícola aqui em Aquidauana, acho que a pergunta que tem que nos nortear inicialmente é essa daqui. Quais características tem um bom vinho? O que é um bom vinho? O que é um vinho desses que a gente olha e fala, puxa, né, maravilha ter essa experiência? Tem uma questão que é diretamente relacionada ao paladar, ao gosto das pessoas. Tem gente que gosta de vinho mais docinho, vinho mais seco, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Tem gosto para tudo quanto é jeito. Eu adoro vinho, mas confesso para você que não tenho competência técnica para avaliar, né, o vinho de acordo com as suas características. Eu vou mais pelo meu paladar mesmo. Mas então, o que eu fiz? Eu pesquisei aí um pouco sobre essas características que dizem ser de um bom vinho, e aí encontrei essas que estão aqui colocadas para você na transparência. Então, quais são os requisitos que são avaliados para dizer se um vinho é bom ou não? O primeiro desses requisitos, segundo a fonte aqui que eu consultei, é o equilíbrio, ou seja, essa coisa assim de transitar entre o ácido e o doce no sabor do vinho e fazer com que essas notas diferentes elas sejam perfeitamente combinadas. Outra coisa, outro requisito é o final. O que é esse final? Depois que você terminou de tomar o vinho, o que fica na boca? Qual que é a sensação? Quais são os sabores que ficam ali na boca? O outro, né, o terceiro requisito é a intensidade, que é o corpo do vinho. Se os vinhos eles são mais encorpados, são menos encorpados, se tem maior concentração, por exemplo, de determinado tipo de uva, ou se tem menor concentração, se tem um pouquinho mais de presença de água. Isso diz para a gente um pouco sobre a intensidade. Tem também a complexidade, que são as camadas de sabor do vinho. São vinhos, o vinho ele é mais frutado, mais amadeirado, ele tem notas, de repente, mais amargas, mais ácidas. Isso também tem uma importância grande na hora de avaliar o produto. E, por fim, a tipicidade. Ou seja, cada tipo de vinho vai ter as suas características que vão, digamos assim, classificá-lo como tal, né? Então, por exemplo, a gente vai dizer que um champanhe é um vinho especificamente produzido numa região da França que se chama Champagne. O local se chama Champagne. Se não for produzido lá, se for produzido, sei lá, no Rio Grande do Sul, a gente não pode chamar de champanhe. Então, isso é parte, por exemplo, dos requisitos que vão dizer para a gente a tipicidade de um tipo de vinho. Vinhos Cabernet Sauvignon vão ter que ser produzidos com uvas dessa mesma, digamos, desse mesmo tipo. Senão, não pode ser caracterizado dessa forma. Então, analisar esses critérios faz parte da gente analisar o que diz que um vinho é bom. Como dizer que um vinho é bom, na verdade. Então, a gente tem os requisitos, que são equilíbrio, final, intensidade, complexidade, tipicidade. E aí, para cada requisito desse, a gente vai ter que ter um padrão, ou seja, um valor para ser atingido. Então, com base nos requisitos e nos padrões, que são os valores que deverão ser atingidos, é que eu vou fazer o acompanhamento da minha qualidade desse produto. Então, veja bem, hein? Ter esse projeto de construir uma vinícola aqui em Aquidauana tem muita coisa para parar para pensar antes de ir lá e começar a plantar suas uvas, tá?
Bom, pensar nesses requisitos é o que faz o planejamento da qualidade. Então, quando você está nessa etapa do gerenciamento, você está, de fato, identificando quais são os requisitos, que são aqueles 5 que eu mencionei, né? E identificando quais são os padrões que você vai atingir. Qual é o teor alcoólico do meu vinho, né? Vai ser 15%, 12%, 7%, né? Qual vai ser a quantidade de uva que eu vou utilizar para fazer esse vinho? Qual será o tempo que esse vinho ficará descansando lá antes de ser envasado, de ser engarrafado? Estes são os números que eu preciso acompanhar durante meu projeto inteiro. E isso é o que integra a fase do planejamento da qualidade, tá certo? Com base nesses requisitos, a gente vai pensar todo o restante do processo de qualidade, como as auditorias e também o controle dela. Agora, como é que eu defino esses requisitos? Como é que eu sei quanto que eu vou usar, por exemplo, de tal uva, ou se eu vou fazer um blend de uvas para fazer o meu vinho? Como é que eu vou saber isso? Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar para conseguir obter esses padrões. Uma delas é o benchmarking, ou seja, é observar as melhores práticas de outras empresas que já fazem esse mesmo produto, por exemplo. Então, observar essas melhores práticas e analisar se elas podem, de alguma forma, te ajudar a pensar nas suas práticas e nos seus padrões. Eu acho que esse é um bom começo, né? Olhar para a questão dos custos da qualidade. Custo da qualidade é uma variável que, na verdade, integra diversos fatores, né? Então, você tem que olhar os custos de prevenção de problemas, os custos de acompanhamento da qualidade, que tem custo, né? Você ficar deixando um funcionário lá para fazer esse monitoramento diariamente, isso custa dinheiro, né? E olhar também para aquilo que acontece, os problemas que acontecem dentro do seu processo, dentro do seu projeto, né, que são de alguma forma controláveis por você, e também os problemas que acontecem lá no mundo externo, né, do lado de fora do projeto. Por exemplo, você sabe que a variação climática afeta de forma generalizada a produção agrícola. Então, se chove muito, ou se faz muito frio, ou se faz muito calor, naturalmente a qualidade das uvas vai se alterar. Se alterando a qualidade das uvas, a gente vai ter também uma alteração na qualidade do seu vinho aqui produzido em Aquidauana. Então, olhar para esses fatores todos conduzem aí o raciocínio sobre o custo da qualidade. É muito importante também você olhar para a questão de normas e padrões. Aliás, é fundamental você olhar para isso. Por quê? As pessoas muitas vezes tendem a pensar que, vou fazer desse jeitinho aqui que tá bom mesmo. E absolutamente não é isso, né? Então a gente precisa olhar para os órgãos que existem em cada país, por exemplo, aqui no Brasil, e que trazem as especificações que cada item, né, ou que cada produto, ou que cada componente devem ter como padrões mínimos de qualidade. E a gente deve seguir esses padrões, porque senão a gente vai acabar causando problemas muito sérios no decorrer do nosso projeto. Problemas que, inclusive, podem custar vidas de pessoas. Então, a gente deve olhar para aquele padrão que já existe e atender esse padrão minimamente, né, para a gente conseguir fazer uma gestão da qualidade aceitável, digamos assim. E quando eu falo atender minimamente, não é para ficar abaixo do padrão, é para atender o padrão e de lá fazer mais, sempre assim. Outra coisa importante é fazer análise de custo-benefício, né? Não adianta nada eu pensar, de repente, em usar determinados insumos para o meu projeto, né, de fabricar vinho aqui da UANA, se esses insumos eles são muito caros e eu depois não vou conseguir fazer o retorno disso voltar em termos de valor pago pelo cliente, tá? De repente eu acho uma garrafa super linda, bem trabalhada, vou comprar essa garrafa para envasar o meu vinho. Mas aí na hora de vender, o cliente vai lá, pega, nossa, que vinho caro, mas por quê? Porque a garrafa é bonita, né? Bem trabalhada. Aí é capaz o cliente virar para você e dizer assim, mas eu vou tomar o vinho, não vou tomar a garrafa. Então, a gente precisa pensar nessa relação custo-benefício para a gente tocar também os padrões de qualidade de projeto.
E, por fim, a gente tem aí também o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, que também é utilizado para a gente pensar, né, em questão de padrões de qualidade. Aliás, esse diagrama de Ishikawa, ele serve para um monte de coisa, você já reparou, né? Eu já falei dele já mais umas 2 vezes em videoaulas anteriores dentro dessa nossa disciplina. Mas olha, que bom que serve para tanta coisa assim, né? Bendito seja Ishikawa que inventou essa ferramenta para a gente, tá certo? Mas além dele, eu acho que tem outros recursos, como está aqui mesmo no slide, que a gente pode utilizar para fazer essa definição de padrões no requisito de planejamento de qualidade. Feito o planejamento de qualidade, é hora a gente pensar como que nós vamos garantir que isso aconteça. E essa garantia, ela é feita através das auditorias, né? Então, as auditorias, elas são grandes momentos de checagem de requisitos. Então, a gente vai parar tudo e vai olhar como cada um dos requisitos está sendo atendido, e aí, mediante esse atendimento, a gente vai definir quais são as mudanças operacionais que nós devemos realizar para atender ou, de repente, corrigir o rumo de algum desses requisitos que não esteja sendo bem atendido, digamos assim. Muita gente não gosta de auditoria, né? O pessoal, ai, puxa, chegou o dia da auditoria, mas que coisa, né? Tem gente que arruma a empresa quando chega a época da auditoria, e de fato não deveria ser assim. A gente deveria estar sempre pronto, devia estar tudo sempre arrumado, e não só no momento da auditoria da qualidade. Mas, quando a gente pensa isso no contexto do gerenciamento de projetos, isso ganha mais importância ainda, porque na medida em que eu não estou com as minhas coisas organizadas e os meus requisitos não estão sendo atendidos, isso é um efeito em cadeia que vai se replicando nas outras fases que vêm lá na frente do meu projeto. E aí, a gente tem, por fim, né, nessa questão aí da gestão da qualidade, a questão do controle, que é muito importante. Se a auditoria é um momento específico que a gente, né, faz um check-up, faz uma varredura total de tudo aquilo que está acontecendo para garantir isso ao longo do projeto, o controle da qualidade é fundamental porque ele faz isso de forma muito mais frequente. Então, assim, quantas auditorias eu tenho que ter? Né? Vai depender do projeto. Às vezes você tem uma auditoria só, às vezes tem 2, às vezes tem 10 auditorias, depende do que a gente está falando, tá? Mas, independente da quantidade de auditorias, o controle da qualidade tem que acontecer frequentemente, diariamente e, dependendo do projeto, mais de uma vez por dia, certo? Então, enquanto é muito importante você pensar que, por exemplo, poxa, eu vou deixar o meu vinho descansando num tonel, né, de madeira, e esse tonel de madeira ele vai ter que ficar acondicionado a 9 graus. Estou chutando, tá? Porque eu não sei quantos graus que fica, né? Mas ele tem que ficar acondicionado a 9 graus. Diariamente, mais de uma vez por dia, você tem que ir lá no galpão onde você está armazenando os tonéis de madeira e tem que olhar se a temperatura está mesmo em 9 graus, se for esse o caso, porque senão não tiver, você vai ter um efeito maléfico na qualidade do seu produto. Então, olhar, né, para esses pontos de controle, digamos assim, é essencial para que um gerenciamento de projetos ele seja bem realizado, tá certo? Então, enquanto a auditoria ela vai, de alguma forma, pegando esses erros, né, que acontecem aí no projeto, o controle da qualidade vai se ocupar de ter essa visão um pouco mais preventiva, porque se você está ali olhando o tempo todo, acompanhando o tempo todo, é mais fácil você identificar pequenas falhas e aí promover mudanças necessárias que façam seu desempenho ficar melhor. Todo projeto é assim. Deveria ser assim, pelo menos, né? Então, você precisa olhar constantemente todos esses indicadores de custo, de prazo, de pessoas, de cumprimento de cronograma, de organização de processos, todos aqueles indicadores que vão fazer com que o seu projeto ele se desempenhe aí bem, tá certo?
Bom, vou dar uma paradinha por aqui e no próximo trecho aí da videoaula eu vou falar sobre planejamento de aquisições, que é outra variável muito importante nesse processo de gerenciamento de projetos, tá certo? Então é isso aí. Um forte abraço para você e não me abandone. Assista a próxima aula também. Até mais.